agora pode falar com mais propriedade. Mas o tema da carta aos Romanos, a maior parte, é o mesmo tema da carta aos Gálatas. E por isso, obviamente, ele menciona. Mas a carta de Paulo, na qual ele menciona a cruz, é a carta aos Gálatas. Por quê? Porque você tem que saber que hoje a cruz a gente traz nos nossos enfeites, a gente traz num colagem, a gente traz num pingente, né, uma joia também. Tudo. Mas a cruz era o símbolo do terror. A cruz era o terror. Alguém de nós vai, principalmente daquelas regiões onde mais tem terrorista, alguém de nós vai trazer como um pingente de uma joia, um míssil destruidor. Qual é a arma do terror hoje? É o míssil. Quem é que numa região de conflito, de terrorismo, vai trazer um míssil como um enfeite? Mas as pessoas, quando escutam essa palavra ou veem essa figura, aquilo lhes causa um profundo mal-estar, porque é a arma do terrorismo, ou seja, é a arma do terror. Então, Paulo não pode estar falando sobre cruz para lá e para cá, porque dói até nos ouvidos de se ouvir falar isso. Olha, existem diversas formas de matar no Império Romano. A pior delas é a cruz. Por causa da tortura que é a cruz, tortura física, por causa da tortura psicológica, da tortura espiritual, porque a pessoa morre como maldito. A memória delas é apagada. Ninguém era parente ou conhecido ou amigo ou conterrâneo de quem foi crucificado. O nome deixa de existir. Ninguém menciona mais. E é por isso que se crucifica a pessoa. Porque a pessoa deixa de ser, se morre decapitado, aí é o herói, é uma vítima, é o mártir. Se morre crucificado, é maldito. Não pode falar o nome do maldito. É contaminado. Corra do cão. Então é por isso que quando quer realmente eliminar o nome de uma pessoa, a pessoa não existir, deixar de existir, é crucificar. Aí tem gente que parece inteligente, mas não usa os neurônios assim. Cadê que a gente saiba o nome de qualquer pessoa famosa ou de qualquer pessoa influente que tenha sido crucificado? Alô? Ninguém menciona o nome de quem foi crucificado. Sai da memória popular, sai dos livros. Ninguém fala, ninguém conta a história de quem foi crucificado. Não existe. Agora, uma pessoa dizer assim, eu não me glorio, eu não me sinto vaidoso, eu não me sinto honrado, a não ser na cruz de Cristo, é um doido, uma pessoa que diz, a não ser que ele esteja dizendo, ainda mais por escrito, porque certas coisas, se são ruins de se dizer verbalmente, imagina por escrito, a não ser que se esteja escrevendo para um grupo que possa compreender um valor positivo da cruz. Então, eu vou dizer o seguinte, quem transformou o símbolo da cruz num símbolo de terror, em símbolo da vida plena, foi um cara chamado Paulo de Tarso. E ele só pôde fazer isso porque ele interagiu com uma cultura que tinha um valor positivo da cruz. Que era uma cruz anterior a qualquer tortura, que não significava nada disso. Que, muito pelo contrário, era uma vida plena. Era a integração de todas as energias, de todas as forças, de todas as coisas religiosas. Era uma perspectiva de futuro, de vida após a morte. Houve essa interação. Então, tanto Paulo recebe o elemento positivo, porque Paulo ele encontrou com o ressuscitado.
Ele não se sente à vontade para ficar falando do Cristo segundo a carne, como ele diz, o Cristo terrestre, porque ele não conheceu, não conviveu. Vai dizer besteira. Ele fala do que Cristo fez na vida dele, pode fazer na vida de todo mundo. Mas na carta aos Gálatas, são 6 capítulos, 6 vezes menção à cruz e crucificar. Uma carta pequenina, dando um sentido positivo para a cruz. Que, olha, nessa passagem aqui de 6,14, ele está dizendo, em vez de eu me envergonhar, eu me envaideço, eu me sinto honrado. A única coisa no mundo que pode me fazer honrado é a cruz de Cristo. É porque eu participo disso. Por quê? Porque eu estou sendo crucificado. O mundo que odeia Cristo, não é a natureza não, é o mundo político, sociopolítico, né? Que matou o Cristo, que odiou o Cristo, esse mundo me crucifica também. Não é? Agora, eu também não tenho nada a ver com esse mundo que é hostil a Cristo. Esse mundo que é hostil a Cristo, ele não pode me honrar, não pode me plenificar. Esse mundo que é hostil a Cristo, ele só tem violência, egoísmo. Isso aí eu já crucifiquei em mim também. Esse mundo que está dentro de mim, eu já crucifiquei. Certo? Então, essa dinâmica que Paulo vai tratar na carta aos Gálatas, não é? Vocês entendem isso? Nós estamos falando de uma época em que a cruz era algo abominável, era a arma dos terroristas, e os terroristas mandavam no mundo inteiro. Era a forma de tortura pior que existia. Certo? Não era só tortura física, não. Era a pessoa saber que a minha fé me diz, a fé judaica me diz, que quem é pendurado no madeiro é maldito, está afastado de Deus. Eu morro como alguém que está afastado de Deus. Eu não tenho parentes, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, porque ninguém conhece alguém que está crucificado. Jesus está só sendo julgado e Pedro já está negando que conhece. Deus me livre, jurando, eu juro que nunca vi. Ele tem só a possibilidade de ser crucificado e Pedro já está negando que o conhece. E Pedro nega verbalmente e os outros negam fugindo. Todos eles, como se diz, de 12, 9 fugiram, um negou e o outro traiu. Oh. Só um, né, que ficou presente. Só um que se aproveitou. 9 fugiram, um negou e o outro traiu, só um ficou presente. Não é? Então, veja, as pessoas não conhecem, então os outros negaram, se recolhendo, sumindo. Sumindo, eu não tenho nada a ver com ele, eu nunca andei com ele, eu não sei dele, eu não sei nem o nome dele, não conheço. Nunca vi mais. Nunca vi, sumiram. Até tudo se... E ficavam as portas fechadas, não botavam o nariz lá fora, porque não poderiam ser confundidos com... Porque se o cara que morreu na cruz é galileu, nós somos galileus, vão pensar que nós andávamos com ele. E o galileu já tem má fama. Já foram crucificados na época de Jesus vários galileus que tentaram a rebelião contra Roma. Certo? Então, Paulo não pode estar falando para Tessalonicenses, né? para o pessoal de Éfeso, sobre essas questões de cruz, porque vai fazer o efeito contrário. Quando se anuncia o evangelho, se vai anunciando que ele passou pela cruz, mas ele ressuscitou. A ênfase é na ressurreição. Porque se ele ressuscitou, porque ninguém ressuscita por si mesmo, mas é ressuscitado pelo Pai, os verbos lá da ressurreição de Cristo, ele foi ressuscitado, tá? Ele ressuscitou em português, mas se for olhar em grego, está tudo no passivo, ele foi ressuscitado por Deus.
Se Deus o ressuscitou, ele não era maldito, não morreu afastado de Deus. Então se dá uma ênfase à ressurreição para dizer, na realidade, ele não é um maldito. Mas isso não quer dizer que seja uma vergonha. E por isso não se menciona que Cristo, não anda dizendo por aí que Cristo morreu na cruz. Mas que ele foi morto e ressuscitou dentre os mortos, etc. Agora, quando Paulo já faz a transformação no significado de cruz, e eu creio que é ajudado pela concepção dos Gálatas, aí os evangelhos já podem surgir e mencionar a cruz de Cristo. Porque aí já se tem uma mudança no significado. De símbolo da vida, de símbolo do terror, passa a ser símbolo da vida, não é? Bom, então são 10h15, eu acho que já está tudo aí, não é? Tá ok? Ou não? Ela foi ver. Então veja a gente chegar com bandejinhas e outras coisas. Tá ok. Então vamos dar 15 minutos. Esse nosso estudo sobre os Gálatas. E nós vamos ver que somente poucas vezes Paulo vai mencionar o termo cruz ou o termo crucificado em outras cartas. Por exemplo, o termo cruz vai aparecer 2 vezes na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é bem longa, mas o termo cruz vai aparecer aí somente na hora da exortação. Também o termo crucificado vai aparecer 3 vezes na primeira carta aos Coríntios. Aparecer também uma vez, o termo crucificado uma vez na segunda carta aos Coríntios e na carta aos Romanos. E aí encerra as menções de Paulo ao termo cruz ou crucificar, ou verbo crucificar. Então, a gente pode perceber que são raras vezes que Paulo menciona esses termos em outras cartas. E ficam apenas na correspondência para Corinto e na correspondência para Romanos. Isso porque a carta aos Romanos é uma retomada da carta aos Gálatas. Bom, então, quando Paulo menciona o termo cruz, ou o substantivo cruz, ou o verbo crucificar, geralmente falando de si mesmo, na forma metafórica, para dizer que o que acontece com ele é, na realidade, uma união com Cristo. Então a gente vê que ele está fazendo uma distinção, um divisor de águas. E está entre o passado de erros, seja dele que por zelo perseguia os seguidores de Cristo, seja dos povos pagãos, dos gentios, tinham um passado de erros antes de conhecerem a mensagem do Cristo. Também a menção à cruz fala como um divisor entre tempo da lei de Moisés e o tempo da fé ou da graça. Então, a gente vê claramente que Paulo está retomando aqueles significados da cruz celta, como vida material, vida espiritual, passado, tradições do passado, o tempo do futuro, não é? O tempo do presente, o tempo do futuro. Então, ele se apodera desses significados da cruz celta quando ele menciona a cruz de Cristo. Então, quando se mencionava a morte de Cristo na cruz, apenas se estava dizendo que, antes disso, que ele tinha sido injustiçado, que não havia motivos para crucificar Jesus de Nazaré, que ele era um homem bom, que isso foi uma coisa que os próprios líderes religiosos do judaísmo da época
fizeram com ele por inveja, mas ninguém tinha essas metáforas para falar da cruz como a cruz que divide o tempo da lei e o tempo da graça, ou da fé. A cruz que divide a minha vida no passado e a minha vida presente com Cristo. Não se tinha esse tipo de intenção. Isso é uma coisa da carta aos Gálatas. Isso só pode ser da carta aos Gálatas por causa dos destinatários. Por causa do significado prévio que a cruz tinha. Porque se eu me dirijo a um povo que o significado que tem é o atual da cruz como terror, eu vou ter dificuldade de dar-lhe um outro significado. E que o outro significado é o oposto do significado anterior. Então, ele adoeceu quando foi para lá, por acaso ficou com os Gálatas, para poder entender essa dimensão da cruz. Né? No Atos dos Apóstolos, é dito que ele pretendia ir para outro lugar. Mas um macedônio apareceu para ele, não é? Em sonhos ou em visão noturna. Não está bem claro se é um sonho ou se ele teve uma visão. E o chamou para a Macedônia. E por isso ele foi. E acabou adoecendo, acabou ficando com os Gálatas. Não se sabe quanto tempo ele passou por causa dessa doença. Mas ele era uma pessoa que tinha uma sensibilidade incrível para captar essas coisas e aprender com as pessoas. Então, ele deve ter aprendido muitas coisas com as tradições dos Gálatas. Vê aí uma ciência na cruz, né? Uma ciência da cruz. Aquilo que depois a Edith Stein retoma. A ciência da cruz. Há um conhecimento místico na cruz que só aquele que tem uma entrada no mistério pode perceber, porque senão não há sentido. Então, há até alguns grupos cristãos que eles têm uma rejeição. Por quê? Porque eles não compreendem um significado profundo do que a cruz pode ser. Porque não é a materialidade da cruz. A materialidade da cruz é a arma do Império Romano. Mas o que isso passou a significar com Jesus? Né? O que a vida inteira de Jesus deu como sentido a isso tudo? Para entender Paulo com profundidade, tem que se entender que ele era um místico. Era um místico, e por isso a gente viu não é, na carta aos Coríntios, a correspondência de Corinto, aquela experiência que ele teve com o mistério e como que isso foi fazendo parte da vida dele, não é tratado como uma coisa extraordinária e só é mencionado, não é, como a gente viu no curso sobre Coríntios, porque tem um sentido para o que ele faz e o que ele quer dizer para os coríntios, mas ele é uma pessoa que consegue ter um contato, não é, com essa dimensão do mistério de forma profunda. Ele continuava sempre caindo do cavalo. Sempre. Então, o Paulo é um peregrino. Não um peregrino tanto nas estradas romanas, mas um peregrino para dentro de si mesmo. Então, ele é uma pessoa que começa uma caminhada para o interior de si, uma caminhada que exige dele diversas renúncias. E exige dele também aprendizado. Então, ele vai aprendendo, vai assimilando coisas, vai dando sentido a diversas coisas. Tanto que essa coisa que os Gálatas trazem para ele, esse significado sobre a cruz, faz com que Paulo tenha uma leitura positiva dos próprios sofrimentos, que é estar na cruz com Cristo, é estar associado ao Cristo crucificado. Que não se sabe se antes ele tinha toda essa compreensão dos próprios sofrimentos assim. Porque o que dá para a gente perceber pelo Atos dos Apóstolos
é que Paulo, receber a hostilidade de diversos grupos, porque ele não é só o judaísmo que é hostil a Paulo, a gente vê que lá em Éfeso são unidos os judeus, né, da cidade e os membros, os efésios mesmo, ficam contra ele, não é? A maioria. Então, o que acontece? Ele recebe hostilidade de todos os lados, mas ele entendia isso, pelo menos como o Atos dos Apóstolos nos faz compreender, é que ele entendia isso como consequência de tudo que ele fez, de ter perseguido, de ter sido quem ele foi, de ter o temperamento que ele tinha. Agora, a partir desse momento que a gente está vendo a carta aos Gálatas, não é só isso, não é só assim, tipo, consequência do que eu fiz. Mas eu estou unido ao Cristo nesses sofrimentos. Eu estou crucificado com o Cristo. Eu sou um daqueles que estou crucificado. Porque existe, agora para ele, um estar na cruz sem estar na cruz material, mas um estar na cruz que é a vida inteira. Por isso que ele diz, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Sim. É só a partir daí que compreendemos essa frase, não é, seu João? Eu penso aqui na hora que quando Simeão diz para Maria que Jesus assim, seria motivo de contradição, justamente isso aí, né? Como já tinha toda essa contradição, ele viveria a experiência de um crucificado, né? E, no caso, o cristão, ele para viver o sentido da cruz, ele precisa também experimentar diante de toda essa contradição diante do mundo, né? Como que o Paulo já vivia já nesse momento, né? De muitas coisas, de falar justamente o oposto daquilo que significava a própria cruz. Não sei se deu para entender. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte. Vamos primeiro o seguinte, para a gente poder entender. Cristo encarnado, Jesus de Nazaré, fala e faz coisas que incomodam. Para fazê-lo calar-se e que o movimento dele seja eliminado, não sobre, porque se mata um mestre, os discípulos ficam. Mata um profeta, fica a comunidade dos chamados filhos de profeta. Mata João Batista, os discípulos do Batista continuam. Então, não pode continuar o movimento dele. Para que não continue o movimento dele, ele tem que ser crucificado. Porque se ele é crucificado, elimina, acabou. Não tem mais discípulo que continue a obra dele. Não pode mencionar o nome dele. Tá. Aí vem Paulo, faz toda essa teologia da cruz, mostra que há uma mística na cruz. Que há algo que a gente não via antes, porque só via o terror e não via essa dimensão de plenitude que tem e que ele recebe esse elemento dos celtas, porque a cruz celta é vida. Ela não está associada a nada que seja destruição ou morte. Ela não é instrumento para matar ninguém, ela não faz mal a ninguém, é o contrário. Então, Paulo recebe isso dos Gálatas e ele faz uma transformação na compreensão do que aconteceu com a cruz de Cristo. Lucas vem como discípulo de Paulo. Então, Lucas já recebe o valor positivo e místico da cruz. Então, o que Lucas faz? Lucas já pode contar a história de Jesus dando uma ênfase à cruz. E ele joga já a cruz para a infância de Jesus. Aquele relato da infância de Jesus é uma coisa que só acontece no final do primeiro século. Quer dizer, os primeiros escritores sobre Jesus, que Lucas disse que muita gente, não é, já tomou sobre si esse empreendimento de contar a vida de Cristo. Muitos, ele diz.
Eles não mencionavam infância, eles mencionam o que Jesus diz do reino e o que Jesus fazia, não é? A respeito do reino. Agora, Lucas já pode contar a infância de Jesus, e quando conta a infância de Jesus, já coloca o elemento cruz lá na infância. Certo? Então, isso aí supõe reflexão e mais passos na reflexão, evolução na reflexão, na doutrina, no modo de compreender. Por isso é que lá nas cartas pastorais já se pede, guarde a doutrina, ou seja, o depósito, fidei, aquilo que nós recebemos, porque tem a vida de Jesus, o que ele disse, o que ele fez, e tem a compreensão da vida de Jesus, do que ele disse, do que ele fez. Essa compreensão já é doutrina. Professor, possível a senhora repetir? Paulo recebeu dos Gálatas a seguinte lição. Qual é a lição? Dos Gálatas. A cruz dos Gálatas. A lição de que a cruz dos Gálatas é um símbolo antigo, é um símbolo de vida e de vida plena, não só essa vida material, mas uma vida que permanece pós-morte e se plenifica. Paulo recebeu dos Gálatas a compreensão da cruz como um centro de integração das energias do próprio universo. Então, porque depende como a gente olha. Nós hoje pensamos assim, tem lá o Sol e os planetas do nosso sistema solar girando em torno do Sol. Mas isso é uma informação científica que ela não funciona na hora que nós vamos tomar a decisão, porque nós, e nossos interesses, e nosso futuro, quer dizer, o centro, as coisas têm que girar em torno de nós. E o que os Gálatas pediam é que a pessoa pudesse ver essa integração de coisas que estão para além, tanto no horizontal, os seres, as energias do cosmos, etc., como na verticalidade. Não é? Então, eles queriam era que o ser humano pudesse fazer parte de algo. E que o centro das forças do ser humano estivesse conectado com o centro das forças do universo, das forças cósmicas. Não é? Para Paulo, isso acontece no coração do Cristo crucificado. Então, aquele coração amoroso e que faz tudo por nós é o centro de todo o cosmos. E a partir dali, tudo, nossos interesses, nossa vida, por isso tem a minha vida antes e depois do contato com o crucificado. Paulo acredita que a vida em sociedade é antes e depois do crucificado, porque antes do crucificado é homem e mulher. Há o que é para homem, há o que é para mulher. Há direitos para homem e há não direitos para a mulher. Escravos e livres. Então, judeu e não judeu. Com a cruz de Cristo, tudo isso gira em torno da vontade do Pai que foi realizada por Cristo até a cruz. Ou seja, não tem mais essas distinções. É para haver uma sociedade ou reino de Deus, em que todas essas distinções tenham sua integração no coração do Cristo crucificado. Então não tem mais sentido. E o que Paulo está lutando na carta aos Gálatas, eu estava até conversando aqui com o Marcelo, que o livro deixa bem claro que o problema de Paulo não é se circuncida ou não circuncida. Não é isso. É que se eu tenho uma vida do passado e a cruz de Cristo é o divisor de águas, que vai agora ter uma vida diferente, se minha vida foi baseada em emblemas, como circuncisão, sábado, não sei o que, para os judeus, e outras coisas, estações, dias e não sei mais, para os Gálatas,
se era isso que regia a minha vida, e agora eu encontro com Cristo, isso não é mais o que rege a minha vida. Isso não é mais o centro do universo. E se eu vou aderir aos judaizantes que dizem que eu tenho que ser circuncidado, então eu vou voltar a todas as minhas práticas do passado. Ora, porque se eu vou voltar, se eu vou realizar uma prática dos judeus, imagina se eu não vou realizar a prática do passado. Então o que Paulo está combatendo aí? Uma tradição sem Cristo. Uma tradição sem Cristo. Em manter elementos do passado que não tem mais sentido no presente. Isso o autor do livro diz, claramente. Que o problema dele é que, ao aderir a essa coisa da circuncisão, que é da tradição dos judeus, eles muito bem voltam a tudo que eles realizavam no passado, seus cultos, seus ritos, seus mitos, suas coisas, suas tradições. E por que a carta aos Gálatas é tão atual? Porque nós temos uma volta a elementos tradicionais que não têm sentido no nosso tempo. Olha, a gente estava observando um dia desse, há uma comunidade nova, dessas comunidades católicas carismáticas, comunidade nova. Essa comunidade nova tem um hábito bem escuro, até o pé, né? Elemento grosso. E, além de tudo, tem aquela parte da capa dos hábitos do tempo do inverno europeu. Então, é uma comunidade do Nordeste, quente, com tecido europeu, com a capa do inverno europeu. A capa do inverno europeu, direto. Que na Europa só usam no inverno, a pessoa usa direto no calor do Ceará. Então, o que é isso? É valorizar um elemento de uma tradição que não tem sentido agora. Um dia eu chamei, nós temos um professor lá na Faculdade Católica, uma pessoa maravilhosa, padre, e que é muito simples mesmo. Já esteve na Alemanha, já fez doutorado na Alemanha, tirou a melhor nota, mas é uma pessoa simples, se veste simples. E aí, várias congregações religiosas foram convidadas para uma coisa e eu disse, você vai. Ele disse, mas tem que usar hábito. Eu disse, você vai com o seu hábito. Ele disse, do que você está falando? Eu disse, sua roupa. Porque ele sempre veste a roupa do pobre. Sua roupa é o hábito, seu hábito. Ele disse, como assim? Eu disse, o hábito religioso era a roupa do pobre. O hábito de São Francisco é marrom, não é porque comprava um tecido chique marrom, não, é porque era a estopa. Era feito de estopa. Por isso que é marrom. Os pobres vestiam aquela veste e ele fez para ele. Só, qual foi a mudança que ele fez? Em forma de que você abre os braços, tem um tal, não é? Um tal grego. Porque o livro do Ezequiel diz que serão marcados com um tal. Mas é a roupa do pobre, com o tecido do pobre. Então, se eu vou a uma loja, não é? E compro do melhor tecido para fazer o meu hábito, porque eu também uso hábito, eu não estou condizente com o hábito, porque o hábito é a roupa do pobre. Então, eu disse, isso aí que você usa é seu hábito. Você está usando o tempo todo a roupa do próprio, você vive de hábito. Não é? Então, nossos hábitos têm elementos tradicionais. Por exemplo, meu hábito tem um elemento tradicional dos beneditinos, dos cistercienses, uma reforma dos beneditinos, por causa do fundador. Mas eu não posso fazer dele um luxo, e nem para ter vantagens. Agora, a pessoa acha que o cristianismo é o mais cristão dos cristãos e mais católico do que o Papa, porque usa esse hábito europeu defasado. Uma comunidade que acabou de nascer. Entende? Então, por isso é que a carta aos Gálatas ela é atual, porque ela fica dizendo assim, esse elemento do passado, ele tem sentido. Porque nossas casas religiosas usam o hábito
para nos ligar à geração passada, para dizer assim, nós não somos uma novidade toda, não, nós não estamos com tudo, não. A gente é devedor deles. Tudo começou lá, e nós estamos aqui continuando. É esse o sentido. Mas isso não me faz mais cristão do que outras pessoas. Eu estou assumindo humildemente que sem meus fundadores, sem as gerações passadas, eu não estaria aqui. Eu estou me unindo a eles, me solidarizando com a obra deles, porque eles passaram pelo aperto, foram eles que passaram fome e perseguição. E agora eu estou no bem bom. Esse é o sentido. Mas a pessoa fundar uma coisa nova, com esse tipo de coisa, a gente pergunta, que sentido tem isso? Mas eu vou dizer uma coisa, que todo mundo nota e comenta, todo mundo nota e todo mundo comenta. Se é para isso, está funcionando. E a mesma coisa está acontecendo com algumas denominações protestantes. Estão usando pública. Aí agora são caricatura de judeu, com talite, com agora solidel, né, o kipá, e aí vai. Agora, a pergunta é, todas essas coisas exteriores são consequência de uma transformação íntima, de uma reforma íntima dos costumes, são sinais de conversão? Não é? Então, eu acho que a carta aos Gálatas nunca foi. Peraí, Gálatas, vocês antes tinham que, na passagem da estação, vocês fazerem os rituais, não é? Para saudar, para vocês ficarem integrados e tal. E agora? E agora que encontraram o Cristo crucificado e ressuscitado, vocês precisam estar fazendo isso, continuar com isso. Isso tem sentido. Quer dizer que não é o ato que faz o homem. Não é? Isso tem sentido. Isso que vocês fazem. Porque se não corrigir agora, o problema da carta de Paulo é que ele tem que ser incisivo. Porque se não corrigir, olha, gente, essa bagunça que está no cristianismo depois de 2000 anos, se isso aí não tivesse sido corrigido, nós não teríamos sobrevivido aos 2000 anos. Quer dizer que a bagunça começa de se distanciar do que é fundamental na fé cristã, é coisa desde o início do cristianismo. O que eles estão dizendo é,